Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 369 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que como esportista é uma ótima mãe. Não, eu sou atleta, sim, nem vem. Atleta. Sou atleta de Jesus. Eu faço levantamento de garfo. Ai, que horror, gente. Se fosse eu que tava falando isso, mas... Não, eu faço levantamento de filho. Olha só, eu tenho um testemunho pra dar. Eu fui uma vez na academia que eu ganhei um funcional de graça. Um mês. E olha só, o professor falou pra mim que eu fui a primeira que consegui fazer os exercícios da corda naval sem parar, sem reclamar. E ele falou, nossa, já tinha feito isso? Eu falei, não, acontece que eu sou mãe de 2 filhos. Olha aí, então eu sou atleta, sim. É atleta, a Adri faz os exercícios, vai. A gente gosta de exercício, a gente já tem outros programas aqui falando sobre nossa prática de exercícios que estão aí relacionados nesse post, mas esse aqui foi gravado nos Insights do Vocari, é mais um programa, o quarto da semana, dessa semana especial do podcastirmãos.com, em que a gente está publicando todos os dias um episódio gravado nos Insights do Vocari deste ano. E olha só, Adri. Sim, aconteceu no sábado, dia 22 de junho de 2019. Sim, na hora do jogo do Brasil Peru, o primeiro jogo que foi 5-0. Copa América, que tá, tipo, todo mundo que já assim, ficou no passado. E olha só, esses insights estão rendendo, hein? Foram 5 lá no Vocari. E eu já ouvi falar que nos Experience regionais também vai ter insight. Confirma a produção. Alguns Experience, sim. Olha aí, não, que legal. E a gente agradece muito a parceria que a gente tem com o Vocari e também com a Christian Vision, que realizou essa semana especial de podcasts em irmãos.com. A CV intimou a gente, né? Falou, vamos lá, vamos soltar uma semana de insights que aconteceram no Vocari. Aí podcastirmãos.com fez o Paulinho trabalhar, gente. É verdade. Tô aqui de prova. O meu esporte essa semana foi editar e publicar podcasts. Não, ele já tava à noite, já com os dedinhos, assim, de madrugada. Eu tô vendo o timeline do Reaper na minha frente, assim, nos meus sonhos, o dia todo. Verdade. E esse programa você teve uma ajuda especial, né, amor? Sim, eu tenho que agradecer aqui de todo o coração ao Chico Gabriel, que me ajudou bastante a tratar o áudio deste e do de amanhã também, viu? Porque o de amanhã tá muito especial, mas a gente teve um probleminha técnico sério. Coisa de programa ao vivo, né, amor? Pois é, a gente teve um ruído muito grande que o Chico tá ajudando a tratar. Então, muito obrigado, Chico, essas coisas do ao vivo, 5 coisas ao mesmo tempo. A gente não tem os equipamentos ideais pra realizar essas gravações. A gente não tá nos estúdios da Rede Globo, né? Exato, a gente, inclusive, contou com a ajuda de parceiros que emprestaram gravadores. Sim, é verdade, é verdade. A gente agradeceu o Chico, agradeceu o Arlen, que emprestou o gravador, agradeceu o Renato Ozis, que emprestou o gravador, o Mark, da Miaf, que também emprestou o gravador, e o Pedrinho, lá da Unicesumar, que trabalhou e possibilitou com que essas gravações acontecessem. Então, muito obrigado. E falando da CV, no programa anterior a gente fez o desafio das pessoas instalarem um app verdade. E adicionarem um amigo por quem vão orar. E a gente agradece muito, porque as pessoas já estão compartilhando, que estão fazendo isso, estão agradecendo por isso. Então, se você ainda não instalou o app do Yes He Is, clica no banner que está aqui no post. Você vai ser direcionado para a loja correspondente do seu celular. Se você estiver no computador, vai entrar no site do Yes He Is. É um link inteligente, olha só. Se você estiver no iPhone, vai para a loja da Apple. Se você estiver no Android, vai para a loja do Google. E se você estiver no computador, vai para o site para você conhecer mais sobre o Yes He Is. E o Yes He Is é esse app que quer ajudar você a evangelizar os seus amigos. Ele vai te dar dicas diárias de evangelização, ele vai te lembrar dos seus desafios. Então, você instalando esse app, você está entrando num projeto de evangelização. E sabe uma coisa interessante? Tem uma seção lá no app que é de perguntas. E frequentemente aparece na tela do meu celular perguntas assim que eu falo, cara, que é a mesma coisa que eu tô vivendo hoje. Exato. É muito legal que tem muitas pessoas que estão passando por isso e são coisas que a gente passa também. Exato. São perguntas do tipo, como iniciar uma conversa com uma pessoa que acredita em tal coisa? Olha só, e você entra lá no texto que responde essa pergunta ou num vídeo que vai te dar uma dica sobre isso. Então o Yes He Is é um app muito interessante que a gente recomenda muito que você instale no seu celular e comece a utilizar desde já. Então vamos lá pro quarto programa dos Insights do Vocari, quarto programa dessa semana especial do podcastirmãos.com com o Nil, o Júnior Menezes. Olha aí! Gritando, olá pessoas, vai lá, Nil!
Olá, pessoas! É o Paulinho aqui, não, é o Nil falando aqui. Eu sou missionário do Palavra da Vida Norte, trabalho como missionário de acampamentos. Estou aqui hoje intermediando essa conversa, esse bate-papo muito legal aqui sobre esportes, como que a gente pode usar essa ferramenta no nosso ministério, como que nós podemos usar isso para honrar, glorificar o nosso Senhor e alcançar vidas também através do esportes, ok? Então, se você está aqui hoje ou se você está ouvindo esse podcast do Irmãos.com, é porque você tem interesse e a gente vai ter um tempo muito legal aqui de desenrolar uma conversa muito boa de gente que está envolvida nesse ministério, que já tem desenrolado esse ministério de alguma forma. Nós somos brasileiros, gente, a gente cresce nesse ambiente de competição, certo? A gente gosta de competir, né? O esporte, ela faz parte da nossa vida também por isso. A gente quer competir por tudo, né? Na nossa fase de escola, na nossa pré-adolescência, na faculdade, a gente gosta, né, de participar de alguma coisa que envolva competição. Então, os esportes fazem parte da nossa vida também por causa disso. E quando a gente foi redimido por Cristo Jesus, a gente pode ter a possibilidade de usar essa ferramenta também para a honra e glória dele, não só para jogar por diversão, mas também usar isso para a honra e glória do nosso Senhor. Eu gosto de jogar basquete, e eu aprendi a gostar de basquete muito tarde na minha vida. Gostaria muito que eu começasse a curtir basquete desde criança, mas não foi assim. Infelizmente foi mais tarde. Eu nunca gostei muito de futebol, mas o basquete fez parte da minha vida a partir dos 18 anos até hoje. Eu gosto muito de assistir, jogar, enfim. Aí tem sido uma ferramenta hoje que eu também tenho usado para proclamar o amor de Cristo. Eu trabalho num local próximo do Palavra da Vida, ali onde eu trabalho tem uma cidade, e toda terça-feira a gente se reúne com essa galera ali para jogar juntos, e a gente no final do basquete a gente senta ali para ter um tempo de oração, para ter um tempo de testemunho. Então é uma coisa simples, fácil, que eu já tenho usado na minha vida, de algo que eu gosto de fazer e posso agregar também a minha fé, meu conhecimento de Deus também nisso. Muito bem, depois dessa introdução toda, eu queria agora que os nossos convidados falassem um pouquinho de quanto que Deus tem trabalhado na vida de vocês, se apresentar de forma pessoal, quem é você, de onde veio. Talvez vocês já conhecem a maioria dos três que estão aqui na frente, mas a gente vai ter um tempinho aí para quem está em casa, escutando o podcast, a entender um pouquinho da vida dessa galera que está aqui hoje. Pessoal, meu nome é Rafael, muitos de vocês aqui já me conhecem, fizeram ali a oficina junto comigo, então é um prazer estar aqui de novo, poder compartilhar novas experiências e novas coisas para vocês. Tenho 27 anos, sou formado em Educação Física, eu tenho uma pós em Sociologia, que eu fiz na linha da Sociologia do Esporte, e depois eu fiz um mestrado na área de Desenvolvimento e Pesquisa Científica. E um pouquinho de parte de quem eu sou, não tem como falar de quem sou eu, sem falar de um versículo que eu recebi quando eu era criança. Eu acho que eu tinha 9 anos. Eu lembro que eu tava ali na minha cama e minha mãe chegou em mim e falou: meu filho, acho que tá na hora de você saber. Eu falei: eita, sou adotado. Eu assustei ali, minha mãe: não, meu filho, tá na hora de você saber e eu quero falar com você uma coisa muito importante. E ela falou: no dia que você nasceu, Deus me deu uma palavra muito importante. E falava assim, Jeremias 1, versículo 5. Antes de formá-lo, no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então ali com mais ou menos 8, 9 anos de idade, minha mãe me deu essa palavra e eu falei: cara, tá aí, é isso, eu sou um missionário. Eu nasci pra isso. Então a partir desse momento eu comecei a direcionar todas as coisas que eu fazia e tudo que eu vivia em prol de missões, porque eu queria ser missionário. Era esse o dom que eu tinha recebido e a vocação que eu tinha recebido na minha vida. Então eu comecei a participar de campanhas da Jocum, me envolver muito ali com a igreja, nos projetos. Eu fazia parte da galera da dança, da música, então eu sempre estava muito envolvido com artes. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ali da Primeira Batista da minha cidade, e o meu relacionamento com missões até então estava muito bom, estava muito legal. Só que aí, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, mais ou menos em 2007, meus pais chegaram e falaram: meu filho, a gente vai pra missões, a gente vai pro Chile. Eu falei: boa sorte, pode ir, porque eu não vou não. Eu falei: não, meu filho, Deus tem nos chamado, a gente vai pro Chile. Eu falei: não, mas não pode, eu tô com os meus amigos aqui, tá na melhor época da minha vida, eu não vou não. E meus pais souberam respeitar isso, então eles ficaram um tempo orando por mim. Eu lembro que de madrugada meus pais oravam por mim. Isso foi amolecendo o meu coração, eu comecei a aceitar. E ter ido pro Chile mudou completamente, assim, a minha percepção de missões. Porque era um contexto transcultural, eu estava em outro país, e ver os meus pais desenvolvendo o ministério ali com o esporte, eu falei: cara, dá pra unir as duas coisas.
Porque meus pais não deixaram de ser profissionais, não deixaram de trabalhar com o que eles já trabalharam. Porque antes a minha visão era o quê? O missionário é aquela pessoa do além, que fez teologia, missiologia, antropologia, e ela tem um chamado específico. Mas essa minha experiência ali no Chile, eu comecei a entender, cara, todo mundo é missionário. Seja aonde eu tô aqui, seja no Chile, seja com a minha profissão, seja com o que for, eu sou um missionário. E eu lembro que antes de eu ir pro Chile, meus amigos falavam, Rafa, nada a ver, isso daí é só pros seus amigos, você não tem nada a ver com isso, cara. Não vai não. Aí eu fiquei muito com essa sementinha ali na minha cabeça, né? E todo esse processo no Chile foi muito bom, construiu meu caráter. Deus me separou ali da minha cultura, me tirou da minha cultura, me tirou da minha língua, mas graças a Deus eu ainda tinha a minha família ali como exemplo, a minha irmã também. E esse processo eu ficava sempre pensando, né? Será que isso realmente é um chamado só dos meus pais ou isso é algo meu também? Falei, cara, tá na hora de descobrir. Aí eu conversei com os meus pais, falei, eu tô com essa inquietude aqui no meu coração, porque eu não sei se isso é um chamado de vocês ou se é meu também. Aí a gente entrou num consenso ali, falei, vai pra missões então. Eu tinha terminado o 4º ano, porque lá o ensino médio tem 4 anos, então eu terminei o 4º ano do ensino médio e eu resolvi tirar um ano sabático pra eu pensar, pra eu decidir a minha profissão. E ali a gente decidiu que eu ia pra África do Sul apoiar um projeto de um missionário que já tava lá. Então eu decidi ir pra África do Sul pra ver se realmente missões era algo dos meus pais ou se era algo meu também, assim como eu tinha recebido ali na Bíblia e como meus pais me falaram. Então comecei a procurar e Deus começou a conversar mais comigo, me deu outros versículos e começou a confirmar por pessoas. Eu fui para a África do Sul, bem na época da Copa, 2010, aquele rebuliço, vuvuzela e brasileiro e todo mundo lá. Foi uma loucura e foi extremamente especial para mim estar envolvido com tudo aquilo, por mais que eu não sou muito da área do futebol, não sou um aficionado do futebol como nosso colega aqui, muitos de vocês. Eu gosto do esporte no geral, mas o fato de estar ali e estar envolvido, eu me envolvi muito com a Jocum ali também, com a Junta de Missões Mundiais, fazia impacto evangelístico, e eu estando naquilo, eu falei, cara, não tem como eu viver longe disso, é isso que Deus tem pra minha vida. Depois daquele ano eu falei, eu preciso fazer educação física, é isso, porque eu acredito que a educação física e o profissional de educação física, ele tem uma proximidade ali com o aluno, com o cliente, com o paciente, como você chama, muito grande. A gente pode trabalhar ali o corpo da pessoa, mas ela chega vulnerável, muitas vezes a pessoa chega triste, ou às vezes você trabalhando com as crianças ali, a gente tá preocupado com a psicomotricidade dela, com o desenvolvimento motor e cognitivo, mas a gente também tem o aspecto emocional, eles acabam se abrindo. Eu falei, cara, é isso, eu quero pegar a educação física, quero transformar a sociedade, transformar a vida daquelas pessoas utilizando da educação física. E foi por isso que eu decidi fazer a minha profissão, e desde então, depois que eu terminei a minha profissão, sempre trabalhei em academia, dando aula de tudo, de zumba, de spinning, de crossfit, de várias coisas, e eu ainda não conseguia me achar na minha profissão. Eu tinha um leque de possibilidades, porque eu fazia várias coisas, atuei em várias áreas, mas eu ainda não tinha me decidido, não tinha conseguido linkar ali a minha profissão com a minha vocação, por mais que eu estava fazendo a profissão que era a minha vocação. E aí depois disso, me casei com a minha esposa, Fernanda, e a gente decidiu se profissionalizar ainda mais, porque eu acredito que o missionário hoje em dia precisa ter uma profissão, é muito importante, principalmente para povos não alcançados, para países fechados, é muito importante quando você tem uma profissão, e foi o que eu decidi fazer. Então eu fui para a Espanha para estudar um mestrado na minha área, e ali a gente se envolveu mais com a igreja local, e através desse envolvimento com a igreja local, a gente foi para a cidade de Málaga, na Espanha, na região sul ali, e dentro da própria igreja tinha uma academia. E eu falei, nossa Deus, que perfeito, né? Eu já trabalhei em academia, então é isso. E eu comecei a me envolver mais, e foi quando um movimento de fitness internacional veio dar um curso, veio dar um treinamento ali na Espanha, foi onde abriu a minha cabeça. Porque eu fiz esse treinamento, e nesses 3 dias durante o treinamento, eu fui vendo perspectivas, entendendo mais o conceito de saúde, e o que é trabalhar com o fitness, e acabei deixando de lado vários paradigmas e preconceitos que eu tinha, mesmo trabalhando ali na área, e eu falei, cara, é isso que eu preciso, é isso que eu quero pra minha vida, porque esse movimento conseguiu juntar tudo aquilo que eu acredito com aquilo que eu preciso fazer. E então, desde 2016, quando a gente foi pra Espanha, até hoje o que eu tenho feito é intencionalmente usado do meio fitness, da área da saúde, para formar discípulos. Hoje em dia eu tenho atuado com o movimento do Health and Fitness, na coalizão brasileira e na coalizão mundial, e o que eu tenho feito, e a gente está no processo de voltar para a Espanha para continuar desenvolvendo esse trabalho com o fitness e com a área da saúde.
How you doing, everybody? I know all of you are tired. Eu sei que todos vocês estão cansados. It's been a long day. Foi um dia longo. You guys don't sleep very well. Vocês não dormem muito bem, eu sei. You guys stay up too late and then wake up so Vocês ficam early. até tarde conversando. So I'm thankful that you guys are still here and not napping. Então eu tô muito feliz que vocês estão aqui e não estão tirando um cochilo. Sport has played a huge role in my life. O esporte tem um espaço muito grande na minha vida. From the age I was 4, I began playing football. Desde os 4 eu comecei a jogar futebol. And I loved it. My dad used to play for the national team. O meu pai jogava no time nacional e eu amava. So that's all my family did. We only played and talked about it. Então isso estava na minha família, era tudo que a gente fazia e falava. I like Real Madrid. My dad likes Barcelona. Eu sou do Real Madrid, meu pai é do Barcelona. I like Man United. My dad likes Chelsea. Cada um de um time. So we always had fights, you guys know. E vocês sabem como que é isso dentro da família, esse julgo desigual. But really, sport really showed me my character. Mas o esporte realmente mostrou meu caráter. It showed in me all the little bad things that needed to be changed. Me mostrou todas as coisinhas pequenas que precisavam ser mudadas. It exposed my pride, Expôs o meu orgulho, my anger. minha raiva. I thought that I was better than everybody, Pensava que eu era melhor do que todo and I was mundo. always the worst on the field. E eu, na verdade, era o pior no campo. But in my mind, I was the greatest. Mas na minha cabeça eu era o melhor. And through sport, we can see these things, E através do esporte a gente consegue ver essas coisas. and then it exposes us so much that we can allow God to work on E that. nos expõe tanto que a gente pode permitir Deus trabalhar na nossa vida. So I believe there's true power in sport. Então eu acredito muito no poder que existe no esporte. Another thing that I believe about sport is it brings unity. E outra coisa que eu acredito é que o esporte traz unidade. When we moved to the United States as refugees, Quando a gente chegou nos Estados Unidos como refugiados, I couldn't afford to play football anymore. eu não tinha dinheiro para jogar futebol. It was too expensive. Era muito caro. It was just not possible for our family at that time to pay for my brother and I, and so my dream felt like it was dying. Então a gente não tinha condição de pagar uma escolinha para mim e para o meu irmão, então é como se o meu sonho tivesse morrido. And one day my family and I, we drove for 1 hour to the beach. E um dia eu e minha família nós dirigimos por 1 hora até uma praia. We have the worst beach in the world in Houston. E em Houston a gente tem a pior praia do mundo. The water is brown, A praia é marrom, the sand A água. smells gross, a areia é fedida, but all of us still love to go over mas there. todo mundo gosta porque é a praia que tem. And so my brother, my dad and I, we started playing, Então eu e o meu irmão começamos a and it jogar. was just 3 of us passing the ball around, Eu e meu pai, então nós 3 chutando um pro outro. and within 30 minutes, E dentro de 30 minutos, we had 40 people playing with us. a gente tinha 40 pessoas jogando ali com a gente. None of us spoke English. Nenhum deles falava inglês None of us understood nós. each other's cultures. e a gente não entendia a cultura deles. We had different skin colors, Nós tínhamos cor de pele diferente Different deles, hair. diferente cabelo, but we could understand each other through a ball. mas por causa da bola a gente se entendeu. The ball took all of our differences A bola tirou todas as nossas and combined diferenças them into our e similarities. combinou tudo isso nas nossas igualdades. And that morning, that night, my dad, my brother, and I were like, wow, this is so powerful. E aquela manhã nós 3 ficamos olhando e nós falamos, nossa, isso é muito poderoso. We found out that Houston is the most diverse city in the whole United States. Nós descobrimos que o Houston é a cidade mais diversificada dos Estados Unidos. 145 languages are spoken in my 147 city. idiomas são falados em Houston. People from Brazil, Gente do Brasil, Syria, Síria, Portugal, Portugal, Africa, everywhere. África, todo lugar. You can eat any food you want in Você pode Houston. comer qualquer tipo de comida que você quiser em And we Houston. thought to ourselves, how can we bring everybody together? E aí nós falamos, como é que nós conseguimos trazer as pessoas juntas? Because all of these little nations live in their own little pockets. Porque nós temos todas essas nações morando cada um no seu cantinho. They don't talk to each other. Eles não se falam, They only focus on their eles estão differences. somente focando nas And diferenças. so we said, what if we do a World Cup? E nós falamos, e se a gente fizer uma Copa do Mundo? Where all of these nations will come and they will be representing their own team, their own nation. Onde cada uma dessas nações representadas aqui em Houston vem para representar a sua nação. In that moment, we still spoke no English. E ali a gente ainda não falava inglês. And so we would go and prepare this idea, pray to God about this. Então nós fomos e começamos a preparar e falar e pensar nessa ideia, entregando isso para Deus. And God said, how amazing is it that we don't have to even fly to another country. E Deus falou, como é que é tremendo a gente não precisar nem ir para um outro país. We don't have to spend thousands of dollars on
tickets. Nós não precisamos gastar milhares de dólares em passagens. We can reach all nations in our city. Nós podemos alcançar todas as nações na nossa And cidade. so a dream of Cup of Nations was born that night. Então o sonho da Copa das Nações nasceu aquela noite. We went to present it to pastors, Nós fomos e mostramos isso a pastores, to other Christian organizations, outras organizações cristãs, and they laughed at us. e eles riram da gente. They said it's not possible. E eles falaram, não, isso daí não dá certo. You will never bring Iraqis and Iranians into one building. Vocês nunca vão conseguir trazer dentro de um mesmo prédio iraquianos e iranianos. They hate each other. Eles se odeiam. You can never bring Brazilians and Argentinians into one building. Nunca brasileiros e argentinos, jamais. They also don't like each A other. gente também não se gosta. You will have too many fights, Vocês vão ter muitas brigas and you don't have enough people to pull this off. e vocês também não têm gente suficiente para organizar isso. But when God gives you a dream, you go after it. Mas quando Deus te dá um sonho, você vai atrás dele. And so we did our first tournament in 2010. Então a gente teve a nossa primeira jornada em 2010 We had over 40 nations, e a gente fez a primeira com 40 nações, all different languages. todos falando uma língua diferente. Everybody looked different. Todo mundo diferente um do outro. We had Brazilians play against Argentina, Onde os brasileiros jogaram contra a Argentina, Syrians play Iraqis, os sírios contra o Iraque, big Ivory Coast guys who are huge and tall, os caras da Costa do Marfim, que eram altos, play little Burmese boys, guys, jogavam contra os caras de Bermiz, que eram and there pequenos. was so much harmony. E teve tanta harmonia, There was so much peace. tanta paz. We could celebrate each other's A differences. gente celebrou as diferenças. And now we do this. Last year was our 10th year. Esse último abril foi a nossa 10ª vez que nós fizemos isso. We now bring food E as well. nós agora também trazemos comida para esse So all evento. the nations have their food represented. Então todas as nações têm a representação das suas comidas também. We also do a family festival, Nós também fazemos um festival da família, so that all the families of players can come and enjoy each other. para que depois dos jogos os jogadores e as suas famílias venham e tenham um tempo de comunhão. And this is a huge opportunity for us to celebrate. E essa é uma oportunidade tremenda da gente celebrar. In our country is very divided right O now. nosso país está muito dividido hoje. People don't like immigrants and refugees. As pessoas não gostam de imigrantes e refugiados. But during the weekend, we can say we love each other. Mas no final de semana a gente pode então falar, a wanna gente be se ama together. e nós queremos estar juntos. We eat each other's food. Nós comemos a comida um do Our outro. kids play with each other. Nossos filhos brincam uns com os outros. And this gives us an amazing opportunity Isso- to go and make disciples of all Isso nos nations. dá a oportunidade tremenda de irmos e fazermos discípulo. This opens doors for us to now go into refugee communities and do soccer programs with Abre them. portas para a gente ir para comunidades e jogar ali com eles. This gives us an opportunity to teach English, E também nos dá a oportunidade de ajudarmos eles a aprenderem inglês. to help people find jobs. Ajuda as pessoas a encontrarem trabalho. It all started with sport. E tudo isso começou com o esporte. We found one common ground, Nós encontramos ali algo em comum and now it's multiplied. e agora isso se multiplicou. Sport has the power O esporte tem o to poder bring people together. para unir as pessoas. But if our focus as believers Mas se o nosso foco são os cristãos, needs to be how can we make disciples through it? nós precisamos pensar como é que nós podemos fazer discípulos. Don't do sports just to do sports. Não faça esporte só pelo esporte. Do sports to make disciples. Faça esporte para fazer discípulos. Thank you guys. Obrigada. Olá, gente. Meu nome é Pati, trabalho com o Ministério de Esportes também. Joguei futebol, joguei um pouco de basquete, um pouco de handebol, tudo que você pode imaginar. Hoje eu jogo um pouco de tênis, depois de muitos anos. Eu gostaria de focar um pouquinho nas mulheres. Nós estamos num tempo onde a mulher está no auge, né? A mulher está achando o seu espaço, está querendo crescer na sociedade e ter o seu impacto. Então é tão importante a gente falar sobre mulheres. E eu queria ler com vocês 2 textos aqui. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E depois ele fala: quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Essa é a instrução de Deus para a mulher. Aqui ele está falando como que a mulher deve ser. A minha história começou com meu pai e minha mãe, foram chamados para o ministério. Então, quando eu me dei por gente, eu já estava envolvida no Ministério de Esportes. Cresci envolvida com isso, trabalhando em acampamentos. Nós recebíamos equipes que vinham dos Estados Unidos, faziam sua viagem de férias como uma missão. Então eles vinham, jogavam, faziam clínicas, faziam jogos, acampamentos e duas coisas. Eu cresci nesse ambiente vendo o meu pai trabalhar. Meu pai trabalhava com tradução de tudo isso e eu observava demais ele. Minha mãe também trabalhava nesse ministério e ela fazia uma parte muito importante de conversa com as pessoas, com as mulheres principalmente, e eu estava só crescendo nesse ambiente, observando a história. E fui crescendo, envolvida com todo esse ministério de esportes. Chegou a hora que eu me casei. O meu marido é fruto de uma quadra de basquete, o Nil sabe muito bem. E ele se converteu com meu pai, porque o meu pai decidiu que ele precisava fazer discípulos. Mal sabia ele que o discípulo dele ia ser o genro dele também. E eu agradeço a Deus pela obediência do meu pai, porque eu não fazia nenhuma ideia que isso ia acontecer, mas eu louvo a Deus porque o meu marido é uma bênção. A gente não conseguia pensar em outra coisa que não fosse dar os nossos dias para Jesus. Fazer discípulos, discípulos que fazem discípulos. E foi assim que a nossa vida seguiu. Muitos times que vieram eram times de futebol feminino. Eu já era casada, joguei na Ferroviária de Araraquara, tive muito contato com as meninas, eu já era casada, então eu era com certeza mais velha. E a ideia era uma mentoria, era alcançar as meninas do futebol. Esses times começaram a vir com mais frequência, os times femininos. Muitas meninas dos times todos, Santos, Juventus, Corinthians, a gente tinha acesso, porque a gente levava esses times para fazer amistosos e a gente evangelizava, falava de Jesus e depois tinha um processo de discipulado muito difícil, porque era o meu marido e eu, e esses times estavam espalhados aqui no Brasil. E nós começamos a orar, depois de certo tempo entendemos que a gente deveria fazer algo diferente, porque não dava tempo da gente discipular todas as meninas. Então nós resolvemos fazer um time. E o time era o treinamento itinerante na vida delas. Então meninas de todos os times foram chamadas, as que tinham se convertido, para jogar no nosso time. Chamava Eagles Brasil. E esse time era um time de discipulado. A gente jogou o campeonato contra as melhores aqui do Brasil. Não conseguimos um patrocínio, então esse time durou um ano, que foi um ano tremendo. A Tamires, que joga na seleção brasileira, fez parte desse time. Outras meninas que jogam em times que talvez você conheça, não vou dar o nome a todas, mas o nosso treinamento era como é o seu relacionamento com Deus. A segunda parte do treinamento era Deus no campo de futebol. E a terceira parte era o relacionamento dessa questão do homossexualismo, que nós temos isso dentro do futebol feminino muito forte. E isso era uma área que a gente tratava no coração delas também. Daí saiu uma mentoria. Esse time aconteceu em 2009, nós estamos em 2019 e eu tenho um grupo com essas meninas onde a gente se encontra algumas vezes, mas ali eu falo com cada uma delas, tenho ajudado cada uma delas na caminhada. Hoje elas estão de volta nos times e elas estão fazendo discípulos que fazem discípulos. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Adriana. A Adriana, ela faz freestyle. Ela faz vários comerciais. A Adriana é uma menina que tem habilidades maravilhosas e ela foi uma das meninas que eu discipulei. Ela tem tido portas abertas. Ela foi convidada, para vocês terem uma ideia, pela FIFA. Ela me ligou há 3 semanas e falou: Paty, você não acredita. A FIFA entrou em contato comigo e falou: Dri, a gente quer que você vá para Paris com o seu marido para você assistir o primeiro jogo da seleção brasileira. Então ela foi, ficou no hotel, entregou Bíblia, porque a gente preparou Bíblia para ela enviar e entregar para as meninas, entregou Bíblia para todas elas, tem um relacionamento próximo com elas, então é uma outra geração. Nós também temos uma atleta do Total Fit, Gabriela Massaro, quem é no ramo talvez conheça, porque ela é bem conhecida, está envolvida no Ministério de Esportes e ela é uma atleta de ponta. Hoje ela é a 4ª do Brasil, está numa seletiva agora para o brasileiro e é uma pessoa que eu tenho acompanhado também, mentoreando e ajudando. E tudo isso para dizer que mulher tem espaço, sim. A mulher tem um espaço como auxiliadora,
porque Deus nos fez como auxiliadora idônea. E Deus também nos chamou para a gente instruir a outras, as jovens. Nós precisamos, as mulheres precisam olhar para a palavra, entender o nosso papel, o nosso local e entender que nós precisamos, naquilo que Deus tem colocado a gente, ter uma visão que nós precisamos fazer discípulas, que fazem discípulas. Eu nunca ia imaginar que eu ia discipular uma menina que hoje joga na seleção brasileira, ou que é a 4ª no Brasil, Total Fit, ou então uma que é dona de casa, mãe de filho, que está do meu lado, que eu ando semana após semana. Nós temos um papel tremendo e Deus nos criou de uma forma linda. Timóteo foi uma pessoa tremenda e ele teve uma avó e uma mãe que souberam ser donas de casa e olhar para isso não como um peso como as mulheres de hoje em dia falam. Dona de casa? Você só é isso, dona de casa? Nós temos a possibilidade de trabalhar no caráter dos nossos filhos e preparar uma geração que nós não sabemos o que vai ser, mas que vai ser uma geração de pessoas que amam a Deus e onde eles estiverem, eles vão estar sendo firmes e vão servir a Deus e vão fazer discípulos que fazem discípulos em qualquer área que a gente tiver. Obrigada. Queria ver de vocês, né, que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês com relação à igreja local. Então vocês falaram um pouquinho do testemunho de vocês, como que Deus impactou a vida de vocês e tem usado vocês hoje com relação ao esporte, essa ferramenta para evangelizar pessoas, discipular pessoas. Mas a gente entende que a gente faz parte de uma igreja, né, faz parte de um corpo e muitas vezes talvez igrejas tradicionais tenham algum problema de lidar com o esporte, de como usar o esporte. Como que tem sido para vocês, na experiência de vocês, com as igrejas que vocês frequentam hoje? Tem um apoio? Existe uma resistência? Então eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês falando um pouquinho sobre isso. Então, uma coisa muito legal que a gente vê trabalhando tantos anos com o Ministério de Esporte é que existe uma transformação, uma mudança de visão hoje. Graças a Deus, os pastores, os líderes têm entendido como que o esporte derruba essas barreiras e nos conecta com a comunidade, nos conecta com pessoas. Na perspectiva da mulher, eu acredito também que as mulheres têm tido uma oportunidade de usar o esporte sem serem taxadas como isso ou aquilo. Eu acredito que tem uma mudança positiva. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas eu creio que tem sido muito bom. Grande parte do que a minha igreja tem feito hoje em dia é graças a esse trabalho que a CBF fez, que a Paty e o Fernandão fizeram, de dar consciência às igrejas e trazer essa perspectiva de que a igreja pode conversar muito com o esporte. Então eu acredito que através de projetos sociais, através de projetos ali com a comunidade, isso é muito forte. Mas levando um pouquinho assim para minha área, que hoje em dia é mais a área fitness, eu acho que a igreja ainda tem alguns preconceitos em relação a não, isso daí é vaidade, a gente não vamos entrar por essa área aí não, ou competição. Então acredito que ainda a igreja entendeu que o esporte pode ser sim uma ferramenta para atrair crianças, para atrair pessoas e para conversar. Mas eu acho que em relação ao esporte como saúde, não só o esporte como recreação ou educação, ainda existe aí uma quebra de paradigma que a gente precisa trazer para dentro da igreja, que o esporte é também saúde e essa saúde precisa ser trabalhada também dentro da igreja. As a young person, one thing that I learned about working with churches, e bom, uma coisa que eu aprendi como jovem trabalhando com as igrejas, is that in United States they all have some passion about sports. É que nos Estados Unidos todo mundo tem alguma paixão, a mínima que seja, sobre esportes. But because you're young, porque você é jovem, sometimes they don't really want to deal with it, maybe. E muitas vezes eles são muito jovens, eles não sabem como lidar com isso. And one thing that helped me is having great mentors by my side. E uma coisa que me ajudou muito foi ter pessoas me mentoreando. Who taught me how to serve people in leadership in the church. Que me ensinaram como servir as pessoas e como ser um líder dentro da igreja. But also they were the voice sometimes for me. E muitas vezes eles eram a minha voz. So if your pastor, for example, doesn't see the value in sport, então, por exemplo, se o seu pastor ainda não vê o valor que o esporte tem, you might not change his mind. Você talvez não consiga mudar a mente dele. But your mentors might.
mas os seus mentores, os seus líderes podem. And stories of transformation are changing minds of many pastors around. E histórias de transformação têm mudado a cabeça de vários líderes e jovens e pastores da igreja. So tell them to call these two guys Então peça que eles liguem e chamem esses dois aqui and talk to them. e falem com eles. Eu abri um pouquinho com relação à questão da igreja local, porque muitas vezes a gente se empolga com o que a gente escuta aqui no Vocário, o que a gente vê de outros ministérios acontecendo, e às vezes a gente volta para a igreja e encontra essa resistência, e talvez aqui a gente possa encontrar por onde começar esse diálogo com a igreja local. Fala aí, como é que tem sido para você na sua experiência e perspectiva? Meu nome é Timóteo, moro em Londrina hoje, mas há 5 meses eu morava em Campo Mourão, uma cidade aqui perto. E em Campo Mourão eu trabalhava em uma escola da Bíblia, mas eu mudei para Londrina principalmente para trabalhar com o esporte, porque a comunidade onde eu estou hoje é inserida em uma comunidade carente, uma favela. E o pastor que me levou para lá, ele me chamou para trabalhar com crianças porque tinha um projeto de futebol de uma escolinha lá, mas esse projeto fechou e as crianças ficaram abandonadas. Não que eu trabalhava com isso, eu morava em Santa Catarina antes, mas eu via no esporte a possibilidade de levar Cristo para as pessoas. Mas eu nunca gostei de jogar com crente, eu só gostava de jogar com não cristão, principalmente por isso. Mas eu venho de uma linhagem que faz essa dicotomia, o sagrado e o profano, então eu tinha que escolher, ou futebol ou Cristo. No Ceará foi onde aconteceu isso que eu tive que escolher, e eu escolhi pelo futebol. Daí eu vim para Santa Catarina eu realmente fui convertido, lá eu comecei a usar mais isso, só que eu não tenho uma formação, então para começar um projeto, eu não posso sem ter uma formação, então eu queria conselho de como eu posso fazer isso sem ainda ter essa formação. But great question. Uma pergunta muito boa. When I started our project, our team started our project, Quando o nosso time começou o nosso projeto, we just finished high school. nós tínhamos acabado de começar o colegial, ensino médio, desculpa, sou velha. And my brother and the cousins were still in high school. E os meus primos continuavam ainda no ensino médio. So of course we were put into a box of what we're allowed to do and not allowed to do. Então a gente, lógico que foi colocado numa caixinha de coisas que a gente podia e coisas que não podia fazer. Were we allowed to go and play soccer with kids on the streets? A gente podia ir jogar bola com a molecada na Yes. rua? A gente podia. Were we allowed to open a whole soccer club without coaching license? A gente podia abrir uma escolinha sem ter o CREF? No. Não. But we started what we could at that time. Mas a gente começou o que a gente podia naquela época. We didn't wait till we get older or have all our degrees. A gente não ficou esperando até ficarmos mais velhos e termos as nossas formações. If you have passion for children and sport, Se você tem o amor e a paixão pelas crianças e o esporte, then playing with them is already more than enough for them. então jogar bola com eles já é mais do que suficiente. Especially kids from poor neighborhoods. Principalmente crianças carentes. All they need is a friend who is a little older than them. Tudo que eles precisam é um amigo que é um pouquinho mais velho que eles. And so I would suggest start where you can. Então a minha sugestão é, comece onde você pode. Don't wait because then the dream will just become flat. Não espera, porque senão o seu sonho dá uma murchada. And as you go, get whatever you need to get, any degrees and resources. E enquanto você estiver jogando bola com eles, aí você vai atrás daquilo que você precisa para ter a formação. Falando sobre santo e profano, isso é muito legal falar sobre isso. Eu lembro que a minha igreja, certa vez, a gente estava pensando em reconstruir o templo que a gente tinha, derrubar um templo de madeira. E uma das propostas era fazer uma igreja em que a gente pudesse ser um ambiente multiuso. Fazer para o culto durante o domingo, final de semana. E durante a semana a gente usar como uma quadra de basquete, uma quadra poliesportiva. E eu lembro muito bem, eu era criança, tinha 10, 12 anos, mas eu lembro muito bem da reação negativa da igreja de não querer fazer daquele local santo, né, um ambiente que pudesse ser também usado para esportes, para competição, enfim, como uma ferramenta também social, né, pra gente abençoar a nossa cidade, né? Isso há algum tempo atrás, mas a gente sente hoje ainda que tem algumas resistências ali, como nosso amigo compartilhou. Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Alisson, sou de Goiânia, tenho 34 anos. Acredito que as igrejas hoje estão abertas ao Ministério Esportivo. Várias igrejas têm construído quadras, aberto escolinhas. E eu gostaria de saber como vocês têm tratado a homossexualidade dentro das escolinhas, principalmente no futebol feminino, que é muito maior do que no masculino. A primeira coisa, amar. É importante a gente amar as pessoas. Nós não temos abordado o assunto, esse é um assunto extremamente polêmico nos dias de hoje, principalmente quando se diz da igreja, já existe uma predisposição para ficar com os ouvidos prontos para vir e processar, alguma coisa assim. Então o nosso foco jamais é nessa questão.
nós falamos do amor de Jesus, da necessidade que todos nós temos. E na maioria das vezes, as pessoas que são as pessoas de paz, elas têm as suas vidas transformadas porque elas entenderam o evangelho de Jesus. Vem para Jesus e ele muda e ele transforma. Então realmente não é um assunto que a gente trata abertamente. Entre a equipe é falado, ame cada uma das pessoas que chegar perto de você e deixa que Deus faça o trabalho que é só ele que pode fazer. Nós não temos encontrado nenhuma resistência, nenhum problema. O futebol feminino é uma coisa que mexe muito com o nosso coração, porque 99% das meninas passam por essa questão da homossexualidade, mas todas elas têm a ver com um histórico familiar muito sofrido, de muita dor, e quando elas chegam num time, elas se conectam na dor. Então nós precisamos entender que muito disso é movido por uma situação de dor, e o que elas precisam é do amor. Então a gente ama. É importante também entender que isso é um processo, né? Algo que acontece da noite pro dia. Eu acho que da mesma forma, você falou, acho que a palavra certa aí, Paty, a questão do amor e acompanhar esse processo, porque vai ser uma luta talvez que ela vai levar pelo resto da vida. Então, assim como a gente tem transformado nossas vidas e tem lutas em algumas áreas ainda que a gente traz do nosso passado, com certeza muitas delas ainda vão ter essa dificuldade, talvez trabalhar e Deus transformando isso durante o restante da vida delas nessa luta constante diária, né? Oi, meu nome é Leonardo, eu sou do Rio de Janeiro e tenho 14 anos. Essa pergunta é pro Roman e pra você, Paty. Quantas meninas tinham quando você estava dando aula de futebol lá nos Estados Unidos? Quão difícil foi pra você ser inserida nesse mundo da educação física? There were 0 girls when we started. Não tinha nenhuma menina quando a gente começou. Because the cultures that we work with, as culturas com as quais a gente estava trabalhando não permitiam que as mulheres jogassem. Era só cozinhar, lavar, secar, que a gente faz isso também por diversão, né? But as we began working with them, mas conforme a gente começou a trabalhar com elas, girls started joining and joining. As meninas começaram a se chegar cada vez mais. The problem, we only had boy coaches. Mas a gente só tinha meninos treinando. And it was a problem to connect the girls and the boys. Então era difícil, como treinadores, homens, conectar as meninas com os meninos. And so we had to look for girl coaches. Então a gente começou a procurar técnicas. And now we have girl coaches and girls playing together. Então a gente tem técnicas cuidando das meninas. And it's a great lesson to their culture. E é uma lição muito grande para a cultura deles. The girls also have the freedom. Para que as meninas também tenham a liberdade. To express their skill. Expressar as suas habilidades. Uma coisa muito interessante que você perguntou, eu cresci no mundo do esporte, cresci jogando, nunca tive uma formação como educadora física. Eu trabalhei realmente a vida inteira com acampamento, com treinamentos, em quadra, tudo de uma forma muito informal, porque eu era um acampamento com o foco evangelístico. Foi realmente uma experiência muito interessante na minha vida. No meio de tudo isso, eu sou uma pessoa super da educação física, de ministério, mas nunca fiz educação física. Mas realmente Deus usou aquilo que eu gostava de fazer, que era jogar. Tive muitas oportunidades por conta da educação física, sem ser uma educadora física. Meu nome é Danila, sou de Londrina, Paraná. Estou em preparo para saída também para o campo, norte da África, para trabalhar com esportes. Tenho formação em educação física. Só com relação à questão anterior, eu joguei basquete durante um pouco mais de 15 anos, representando a cidade, estado e várias cidades para qual passei e joguei basquete. E antes de concluir a minha formação, a graduação de educação física, eu já exerci o treinamento esportivo de basquete, como auxiliar técnica, preparadora física. Por mais que a gente tenha anos e anos de treinamento, ao qual eu passava para as meninas que eu treinava com relação a todo aquele tempo que eu já estava jogando, mas com a formação, nós temos faculdades muito boas aqui no Brasil de educação física, é bem completo, assim, em alguns aspectos, e é muito importante, porque quando você vai trabalhar com esporte, você está mexendo com vidas, você está mexendo com promoção da saúde, prevenção da saúde também, você está trabalhando com lesões, então você está trabalhando com planejamento, cronograma, tudo direcionado para uma competição, ou qual foco, qual objetivo você quer chegar. E eu creio assim que quando nós entendemos o nosso propósito, nossa identidade em Cristo, a gente quer fazer aquilo com excelência. Então se a gente quer fazer com
com excelência, quer dar o melhor, né, para Deus, e a gente pode servir com aquilo que a gente tem nas mãos. A gente começa servindo com aquilo que a gente tem nas mãos, né, os 5 pães e os 2 peixinhos. Mas eu tenho a convicção de que Deus, ele nos capacita a multiplicar esses 5 pães e 2 peixinhos, como a gente vê, mas também na área do conhecimento, né? Então, como isso nos auxilia também a preparar outras pessoas para estarem conosco na missão. Às vezes acaba não só sobrecarregando algo em nós, mas a gente consegue distribuir e alinhar outras pessoas, preparar outras pessoas também na área do conhecimento para treinar, não só os atletas, mas as pessoas que trabalham com a gente, que vão nos acompanhando. Isso é um testemunho, porque dentro do nosso país, a gente tem as leis dentro da área da educação física. A única questão, só confirmando, é com relação à dança, que não há necessidade do CREF. Mas agora também até artes marciais, o CREF, ele está passando em todos os lugares, está mutando, né? Então isso não é, às vezes, um exemplo para a comunidade, assim, no sentido se eu for trabalhar profissionalmente, a não ser que eu estou estagiando, fazendo algo dentro da lei. Então eu acho que é interessante, Nil, ressaltar sobre isso, porque assim como a gente vai lançar projetos que são solidificados, que consegue ter um apoio de uma prefeitura, levantar, movimentar mais pessoas que venham a ser um projeto que venha a crescer. Então é importante a gente se conscientizar nisso. Tudo que a gente for fazer com excelência e procurar se profissionalizar dentro disso, para ser excelentes profissionais e servir a comunidade com excelência também. Lembrando que, em primeiro lugar, a gente faz para Deus. Olá, meu nome é Lucas, sou do Rio de Janeiro, da Igreja Batista Redenção. Tô parado no momento, mas eu treinava jiu-jitsu. As igrejas sempre tiveram muito preconceito, assim, com lutas. Queria saber do Roman, de vocês que já foram pra fora também, como que é na Espanha, como é nos Estados Unidos, a questão entre a igreja e a luta. E eu tenho muito desejo de fazer um trabalho, minha igreja fica numa comunidade, fazer um trabalho com jiu-jitsu lá. Yeah, this is a very controversial topic everywhere in the world. Bom, esse é um tema bem controverso, né, em relação a outras partes do mundo. Many people will say boxing is a sin or jiu-jitsu is a sin. E muitas pessoas podem falar o boxe é do pecado ou o jiu-jitsu é do mal. And honestly, I don't have an answer. E honestamente eu não tenho uma resposta pra você. And it's okay not to have a set answer. E eu acho que tá tudo bem a gente não ter uma opinião extremamente formada. For a lot of us, it's just a matter of a relationship between you and God. E eu acredito que é tudo uma questão de relacionamento entre você e Deus. Why are you doing what you're doing? Por que você tem feito o que você está fazendo? Is it because you're trying to hurt somebody? É porque você está querendo machucar alguém? Or because it's just a competitive nature in you, because you have the passion, you have the strengths that God has given you? Ou porque você é uma pessoa que tem paixão por isso, você tem força e você tem força de vontade para fazer isso. If it's because you're doing it out of anger? E se você está fazendo isso por razão de uma raiva interior? I think then there's a problem. Então acho que aí a gente tem um problema. But is it because this is the skill and talent that God has given me and I want to use it to its fullest potential? Mas se esse é o talento e a habilidade que Deus me deu e eu quero explorar o máximo potencial dela, then use it to glorify it. Então você deve usar isso para glorificar o nome dele. I have a friend who's a professional boxer. E eu tenho um amigo que é um boxeador profissional. He used to box, WBC major weight champion. Ele era um boxeador profissional. And he's a believer. E ele também é um cristão. He had a lot of persecution from the church. E a igreja costumava perseguir muito ele. The Russian church is very hard on this kind of issue. E a igreja da Rússia é bem dura em relação a isso. But he opened so many doors for the gospel. Mas ele abriu tantas portas para o evangelho. In countries where gospel is completely not allowed. Em países que o evangelho era completamente nulo. But I think it's really between you and God. Mas eu acredito que é muito um relacionamento entre você e Deus. E por que você faz o que você faz? Só acrescentar uma coisa em relação lá fora, né? É muito interessante que o jiu-jitsu, principalmente o jiu-jitsu brasileiro, ele é muito conhecido lá fora. A igreja que eu tô lá na Espanha, eles queriam trazer alguém de fora, principalmente algum profissional do jiu-jitsu, porque é muito conhecido para dar ali dentro da igreja. Então acredito que também, fora isso que o Roman falou, né? Do porquê você tem feito o que você faz, eu acho que é muito uma questão estratégia da igreja. Porque muitas vezes a igreja, por ser uma arte marcial, muitas artes marciais elas trazem consigo toda uma cultura oriental ali, ou de às vezes uma certa devoção errada, mas a gente pode pegar o jiu-jitsu apenas como um esporte, ou a arte marcial como um esporte, e usar assim como a gente usa qualquer outro esporte, né? Eu acredito que dentro do Kung Fu, dentro do Karatê, se a gente tira essas nuances mais religiosas e a gente se mantém só com a parte do esporte, a gente ainda assim consegue utilizar e usar disso como uma ferramenta muito poderosa. Inclusive a minha igreja lá em Campo Grande tem um projeto com o jiu-jitsu, que eles têm um tatame no último
último andar da igreja e eles têm uma escolinha de jiu-jitsu ali e acontece semanalmente. É uma ferramenta que Deus pode usar. Na nossa igreja nós temos um ministério de esporte grande com cerca de quase 500 pessoas da comunidade semanalmente passando pela igreja, sendo discipulada informalmente ou formalmente, mas tem um grupo de 50 ou mais no jiu-jitsu em diferentes categorias e pessoas de lugares diferentes, crenças complicadas que vieram e começaram a lutar o jiu-jitsu e hoje são batizadas e estão lá na igreja, entenderam a mensagem do evangelho por conta da luta e eles não entrariam numa igreja se não fosse por isso. Então, se Deus te deu esse sonho, vai atrás do seu sonho. Tem um monte de treinamento acontecendo, a gente vai te dar a dica disso depois. Queria direcionar uma pergunta mais pro Rafa desse mundo fitness. Tem crescido cada vez mais nos nossos dias hoje. E eu queria saber um pouquinho do Rafa, como que tem sido esse equilíbrio. Qual que é o equilíbrio entre a questão da vaidade, né, e o cuidado do corpo? O que que a palavra de Deus fala sobre isso e como a gente pode tratar isso no contexto que a gente tá tendo um equilíbrio? Bom, essa pergunta é complicada, né? Porque até eu tava conversando com o pessoal, essa palavra fitness já traz todo um estigma aí, ou você é fit ou você não é. Ah, esse bolo aqui é fit, ele não é. Essa pessoa é, não é. O que a gente trata de fazer é trazer uma ideia de saúde mesmo, né? E a gente não consegue falar de saúde se a gente não tem um equilíbrio entre o corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Então não é nem tanto uma questão de ser fit ou não ser fitness, de ter o fitness ou não, é uma questão de equilibrar. E a gente acredita que Deus, ele nos deu um corpo com várias capacidades físicas, espirituais, mentais e psicológicas, várias capacidades, e o nosso trabalho é cuidar e explorar o melhor possível. Que se Jesus não tivesse uma boa saúde, ele não teria conseguido caminhar e pregar tanto. Se os discípulos não tivessem uma boa saúde, eles não poderiam ter feito tantas coisas como eles fizeram. E acredito que da mesma forma a gente tem que sempre analisar o porquê, né? Por que que eu tenho ido à academia? Por que que eu estou fazendo exercício físico? É só pra eu ir pra praia de biquíni ou de sunguinha e tirar uma foto pro Instagram? Ou eu tô realmente preocupado com a minha saúde? Eu acho que quando a gente avalia a nossa motivação, a gente consegue ver. Eu tenho feito isso pela vaidade ou eu tenho feito isso para cuidar do templo do Espírito, né, daquilo que Deus me deu. Então sempre pensar qual é a minha motivação com isso tudo. Infelizmente é um tema que não se fala muito dentro da igreja, né, do cuidado com o corpo, sobre alimentação saudável, sobre o cuidado com o meio ambiente. Eu acredito que a igreja hoje em dia tem tratado de muitos temas espirituais que são extremamente relevantes, mas muitas vezes acaba negligenciando temas sobre a nossa saúde mental, muitas vezes de lidar com as emoções, ou estresse, ansiedade e a própria âmbitos físicos e ambientais que são tão importantes para nós como cristãos e como indivíduos. Ok, então temos aí a nossa responsabilidade, né, de pregar o evangelho, é de todos nós, não devemos terceirizar essa missão que é nossa. E hoje a gente gostaria de saber um pouquinho, né, através da experiência de vocês, como que a igreja local pode se envolver com isso, né? A partir do momento que a gente entende, consegue conectar a igreja com essa missão e usar essa ferramenta, como que a igreja local pode se envolver? De que forma? Indo nos eventos esportivos, fazendo eventos evangelísticos nessa pegada de esportes, como que a igreja pode abrir suas portas para a comunidade e a gente poder ser mais relevante com essa ferramenta. Yeah, so on a personal experience just in the United States, na minha experiência pessoal nos Estados Unidos, churches don't organize events for themselves. As igrejas não organizam o evento por eles mesmos. Especially like Cup of Nations, an event that is very multicultural. Principalmente eventos como a Copa das Nações envolve muitas culturas diferentes, né? And so that's why we have created a tournament. Por isso é que nós criamos um torneio, so that the churches can come and participate in it. Para que as igrejas venham e participem do torneio. For the first 2 years, nos 2 primeiros anos, we would gather all of the players together during the opening ceremony. A gente juntava todos os jogadores na cerimônia de abertura. And we would share the gospel from stage. E a gente falava de Jesus aqui de cima. And 75% of people would get up and leave. E 75% das pessoas levantavam e iam embora. They didn't want nothing to hear about. Eles não queriam ouvir nada de Deus. So we changed our strategy. Então nós mudamos a estratégia. Now we
invite churches. Nós agora convidamos a igreja. And they adopt each nation. Cada igreja adota uma nação. For example, if they're passionate about China, se eles têm uma paixão pela China, then they will be working with the Chinese team. Então eles vão estar trabalhando com o time da China. And on the court the whole weekend they bring them snacks, they bring them water. E durante todo o final de semana, eles vão trazer comes e bebes, vão cuidar dessa nação. They cheer for them and build relationships. São eles que vão torcer por esse time e eles vão construir relacionamentos. And then at the end they invite them to go and get dinner together. E aí no final eles convidam, vamos sair para jantar juntos? This opens doors for gospel conversations. E isso abre a porta para conversas espirituais. And church wants to be involved in this. As igrejas querem se envolver nisso. Because they're passionate about nations. Porque eles estão apaixonados pelas nações. They're passionate about sharing the gospel. Por compartilhar o evangelho. And because they don't have to do anything but just show up. E também porque eles não precisam fazer nada, elas só precisam chegar lá no evento. Everything is organized for them. Tudo está sendo feito para que a igreja só chegue e faça. Just go and make disciples. Vai e faça discípulos. So that worked for us. Para nós isso funciona bem. Eu acho que quando a gente pensa em igreja local, fazendo eventos, né, acho que é importante a gente lembrar sempre que é importante ter os eventos pontuais. Acho que é muito bom para dar o start. O evangelismo faz parte desse processo, mas a continuidade no processo do discipulado é a peça-chave para que isso possa continuar, né, abençoando a vida da pessoa e crescendo e progredindo na vida de santidade. Então é importante fazer eventos, muito bom, faça evento, né, mas que isso seja o start para você dar o próximo passo, que é acompanhar essa galera no processo de santificação da vida deles. Mas aproveitando de uma forma mais prática, talvez vocês que estão aqui no Brasil, como que essa galera que está se envolvendo com esporte já, ou que quer se envolver com esportes, pode procurar um treinamento? O que a gente tem dentro do Brasil hoje, de organizações que trabalham, que possam dar um curso, um treinamento, seja indo lá, né, ou essa galera indo na igreja de uma forma mais prática. Se você tem oportunidade, se você fala outras línguas, eu acredito que fora do Brasil tem vários cursos, várias metodologias, dependendo da frente do que você trabalha. Hoje em dia a gente tem coisas específicas para artes marciais, para futebol, para crianças, para o fitness. O mais legal de tudo isso é que aqui no Brasil a gente tem uma estrutura muito boa de como você pode linkar a sua igreja com esse movimento esportivo, ou como você pode dar um primeiro passo. Ai, Rafa, legal, eu já tenho a minha profissão, agora como que eu posso ter um embasamento melhor nisso? É muito legal para quem viveu e cresceu no mundo de esportes há tantos anos, que não tinha nada, né? Não tinha essa estrutura que tem hoje. E na verdade hoje, quando você tá aí pelas igrejas, você provavelmente vê muita gente usando esportes como uma ferramenta de alcançar pessoas, de se conectar com comunidades, servindo através da igreja. E nós, há alguns anos, temos um movimento acontecendo aqui no Brasil muito joia. É um movimento que é internacional e começou com a ideia de uma coalizão de todos os ministérios de esporte. Então, atletas em ação, atletas de Cristo, surfistas de Cristo, skatistas de Cristo, capoeira. Gente, tem gente fazendo tudo que você pode imaginar. E isso é fantástico. E uma coisa muito legal da coalizão é porque a gente vem como uma agência missionária, uma igreja que já tem um trabalho, e a gente oferece e põe na mesa o melhor que a gente tem. E isso é um recurso aberto, livre, para você levar para sua igreja. Nós temos alguns treinamentos em como você se preparar para usar o esporte na sua igreja, na sua comunidade. Então você vai, você passa 7, 10 dias, tem alguns que podem ser mais compridos um pouco, com várias estratégias, várias maneiras que você pode servir a sua igreja. É a Coalizão Brasileira de Esportes. Nós vamos ter treinamentos agora aqui no Brasil em julho, então nós vamos colocar para vocês o site, Instagram, todas as informações para vocês irem atrás, e é muito legal porque além de tudo faz o mundo do esporte ficar desse tamanho. Então você vem pro Vocari e você encontra pessoas que você pode trocar figurinha. Conheço gente da capoeira, tem um ministério em Cuiabá fantástico, com músicas que tiraram todas as coisas que podem ter uma conotação negativa. Eles fizeram as músicas e eles têm um ministério muito legal com capoeira, alcançando quem só quer saber de capoeira. Então é muito legal ver hoje esse movimento acontecendo, alcançando e servindo a igreja. Oi, eu sou a Giovana, eu tenho 22 anos, eu sou de São Paulo, eu sou estudante de educação física. A gente sabe que aqui no Brasil tem um certo padrão, então até um pouco linkando com a pergunta do Timóteo, né, para você lecionar na área de esporte ou lecionar na escola é necessário ter a formação, ter o CREF. Não são todos os esportes que
precisam do CREF, né? Por exemplo, o futebol. Mas eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber, acho que essa pergunta é mais voltada para os meninos. Nos países como Espanha, nos Estados Unidos, se a nossa formação é aceita lá fora, e na verdade, como que é lá fora? Como que é a formação lá fora? Acho que eu posso começar porque foi muito do que eu passei lá na Espanha, né? Que eu cheguei lá com meu diploma do Brasil para fazer o mestrado e pro trabalho eu não precisei convalidar nada, né? Tem alguns lugares que eles falam que você precisa homologar o seu diploma. Depende, varia muito de cada país, né? O Brasil é um dos poucos países que tem um estudo assim de 4 anos, de 5 anos tão específico na área do esporte, porque, por exemplo, na realidade da Espanha, na academia que eu trabalhava, se você tinha um curso de um final de semana, você já podia ser um instrutor na academia. Ou se você fez um curso ali de 20 horas, você já podia dar aula de spinning. Então, a realidade ali da Espanha é outra. Eu sei que nos Estados Unidos também você não precisa de um diploma para lecionar aulas, seja numa academia, seja na sua garagem ou onde for, você não precisa, né? Acho que na escola sim você precisa. Então varia muito de país para país. E o currículo que a gente tem aqui no Brasil é muito, muito rico. Acho que muitas vezes a gente valoriza muito os Estados Unidos, a Europa, o que vem de fora, e a gente acaba esquecendo de valorizar o nosso aqui. E o Brasil, nessa área esportiva, tem um currículo e tem uma força muito grande, que sabem reconhecer que os profissionais que vêm do Brasil, os atletas que vêm do Brasil, têm um poder muito grande. Então, se você tem essa ideia de talvez estudar aqui e depois ir pra lá, converse comigo. Everybody loves Brazilians. Todo mundo ama os brasileiros. In every country, if you say the word soccer or football, e em qualquer lugar do mundo, se você fala a palavra futebol, Brazilian is the first thing that comes up. Brasil é a primeira coisa que vem na cabeça deles. If you come to United States, então se você for para os Estados Unidos, and you don't even have a degree, e você nem tiver uma graduação, people will already love you. As pessoas já vão te amar. But it depends on what level you want to coach or work on. Mas depende muito de que nível você quer ser treinadora, né? If you're working with poor people, se você trabalhar com pessoas de baixa renda, they will not ask you for any diploma or degree. Eles não vão perguntar nada de seu diploma ou da sua graduação. They will love you because you're Brazilian. Eles vão te amar porque você é brasileira. And you probably know how to play football. E provavelmente você nasceu sabendo jogar futebol. And that's good enough. E isso já é o bom o suficiente. If rich people, mas as pessoas mais ricas might ask for something. Talvez perguntem e peçam alguma coisa. But nowadays it's no longer something that is super required. Mas hoje em dia não é alguma coisa que é extremamente importante. It's changing because of internet. Está mudando por causa da internet. People are becoming personal trainers and they don't have any degrees. E muitas pessoas têm se tornado personal training e eles não têm nenhum diploma. It's just how do you look? Tudo uma questão de aparência. If as a coach you look good, se você tem uma boa aparência física como treinador, you must be doing something right. Então significa que você está fazendo alguma coisa But certa. I would say if you come to United States, doors would be open. Mas se eu falasse para você, se você fosse para os Estados Unidos, as portas estariam totalmente abertas. Gostaria de compartilhar a situação de uma atleta de alto rendimento. Eu comecei a pedalar, eu sou ciclista, eu comecei a pedalar por um grupo de amigos que se chama Pedalada Cristã. Era um grupo de passeio noturno. E através desse grupo, a gente conseguiu abraçar muita gente mesmo, através do ciclismo passeio. A partir dali, eu comecei a participar de competições. E todo mundo sabe que atleta de alto rendimento não é visto como saudável, né? Ele não é, na verdade, né? Porque ele exige demais do corpo. Só que eu tenho duas visões aí. Até então, enquanto eu estava como passeio, a gente conseguia levar a palavra de Deus e abraçar as pessoas iniciantes que chegavam. E muitas vidas foram convertidas e muita gente começou a ir para a igreja porque a gente fazia parte da igreja. Então, as pessoas viam na gente algo bom e vinha. Era automático, assim. A partir do momento que virou um nível competitivo, é como se deixasse de ser exemplo, não sei dizer. Às vezes a gente chega num nível de que você precisa, por exemplo, de uso de substâncias, por exemplo. Até que ponto eu, como cristã, posso fazer parte disso ou não? Cara, que pergunta complicada, né? Uso de substâncias e também do lance competitivo. E até uma coisa que eu gosto muito, eu fui pra essa área de sociologia do esporte justamente pelo lance da competição, da relação da moral com a competição e até que ponto as pessoas estão capazes de ir pra alcançar a vitória ou pra competir. E eu chegava em muitos pontos ali que eu me via numa sinuca de bico. É uma questão pessoal minha que eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que se você quer ser um atleta de alto rendimento, o que acontece que eu vejo hoje em dia é que como a maioria dos atletas de alto rendimento, eles fazem coisas que não são corretas para estar onde tá, de certa forma, para você estar onde eles estão, você acaba tendo que fazer coisas que não são corretas. Como se você estivesse indo por
meios que não deveriam ser os corretos. Então eu acho que aí a gente chega num ponto que a gente tem um certo limite, né? A gente compete, beleza, mas a gente talvez não chegaria num nível tão competitivo quanto a gente gostaria por uma questão moral, por uma questão cristã também, de valores e princípios, né? Eu penso num texto: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu creio que se Deus te chamou para estar nessa posição, Ele vai te capacitar a ser o que você precisa ser sem ser algo não correto. Porque se é fora da lei, a gente não deve fazer. O time de futebol não tinha salário. O Fernandão e eu, meu marido, né, nós somos missionários e por 9 meses a gente dividiu o nosso sustento com 20 meninas. Foi um milagre de Deus daqueles. Eram atletas de ponta, elas vieram dos times santos, com fruta, todas essas coisas, alimentação super regrada. A gente não tinha dinheiro para comprar nada disso. Condicionamento físico dessas meninas foi feito à base de água. Elas bebiam água. E nos campeonatos as pessoas falavam: da onde vocês vieram? Quem são vocês? Porque nós nunca vimos um time que corre tanto, que não faz falta. Os árbitros falavam: a gente briga porque todos nós queremos apitar o jogo de vocês. Porque é muito interessante ver a postura de vocês em campo, o tanto que vocês se esforçam. Eu não tenho formação de educação física, mas eu conheço um Deus muito poderoso e que se Ele te deu essa habilidade, lembre-se que eu não vou estar em contato com as pessoas que você vai estar. Então vá lá, seja sal, seja luz, e enquanto for lícito, Deus te abençoe e até lá Deus vai te dar a sabedoria no que você pode e o que você não pode. Acho que só para concluir essa questão da Paty, a gente vive num mundo quebrado. A gente sabe disso. O mundo que a gente vive, o pecado acabou com ele. Tudo que Deus fez com propósito, o pecado veio distorcendo todas as coisas. Meio ambiente, as relações humanas e tudo mais. E uma dessas coisas é o esporte. Deus nos deu talentos, nos deu capacidade, nos deu inteligência para criar esportes. Isso também foi distorcido pelo pecado. E a nossa chance, como pessoas competindo nesse mundo quebrado, é trabalhar para ajudar com que esse mundo seja redimido, que esse mundo seja alcançado e a gente mostre como é o jeito certo de fazer as coisas, como é o jeito que glorifica a Deus dentro desse mundo quebrado. Então, sempre que você jogar com um propósito para glorificar a Deus e fazer as coisas da maneira que Deus planejou, você está sendo uma testemunha de que tem uma outra maneira de fazer e você está sendo ali um sinal do reino de Deus no mundo onde você está, inclusive no esporte. Boa tarde, meu nome é Sara, sou de Bragança Paulista, não era, na verdade sou de Guarulhos. Fui atleta de ginástica artística, fui atleta de salto com vara e a minha experiência com a igreja foi muito negativa, porque eu era atleta, estava passando por uma crise pessoal, o pastor que era zelador da pista de atletismo que eu treinava lá em São Caetano. Eu fui muito mal instruída porque quando eu era atleta ele falava que eu praticava um esporte pecaminoso. Deus deu pra ele uma estratégia, né, de juntar muitos atletas ali. E ele começou a dizer para todos os atletas que aquilo era um esporte pecaminoso e todos os atletas deveriam abandonar aquilo, que era uma prática pecaminosa. Então a gente teve muitos atletas realmente abandonando, voltando para suas casas, não se aproximaram nem do evangelho, nem do esporte. E eu fui uma dessas, que abandonei o meu esporte e entrei numa crise pessoal tremenda. Aí eu conheci o meu marido, né, conheci ele na Venezuela, quando eu era atleta ainda, isso antes de abandonar o atletismo. E de lá, ele veio para São Caetano, ele era de Uberlândia, e a gente foi morar em Bragança, só pra vocês entenderem mais ou menos. E lá foi quando a minha crise entrou no ápice dela, quando eu fugi de casa, deixei meu marido com a minha filha pra me matar, porque eu entrei numa crise, eu era atleta, meu mundo era o esporte, e eu não sabia o que fazer mais da vida, a não ser ser atleta. Eu era recordista brasileira, eu fui tricampeã sul-americana, e do nada aquilo me mostraram que Deus não gostava daquilo que eu fazia. Então, eu nasci num lar espírita, eu sou a primeira cristã da minha família. Então, Deus, eu vou me matar, porque eu não sei mais o que fazer aqui. Quando eu fugi, Deus me mostrou o CBM, que foi em 2017, e lá eu conheci pessoas que trabalhavam com esporte, o Dixon que tá aqui, conheci pessoal do Atletas em Ação, e aí Deus foi abrindo a minha mente, dizendo que o esporte é ferramenta. Dali eu voltei pra minha casa, voltei com uma outra perspectiva, comecei a olhar pra Bragança Paulista e entender o que eu estava fazendo ali. Assim como a Fernanda, a esposa do Rafael, eu estava acompanhando meu marido que era atleta ali, e meu marido também já estava abandonando o esporte por conta disso, mas daí quando Deus me deu essa perspectiva, eu comecei a olhar pra Bragança Paulista, comecei a entrar nas comunidades, comecei a ver a necessidade daquela cidade, entender o porquê Deus estava me levando ali, e eu comecei a ver por um campo missionário. Deus me aproximou desses
mais jovens. Deus me aproximou de uma igreja que trabalhava com esporte. Pela graça de Deus, eu fazendo atletismo na rua, que eu levo para as comunidades as provas para que as crianças possam praticar, com parceria com a Secretaria de Esportes, com a Secretaria de Educação. Hoje a gente já tem 5 polos nas escolas municipais, onde as crianças praticam atletismo. E também a gente, nas comunidades, tem esse atletismo na rua, onde eles têm esse contato. Também agora a Secretaria de Esportes quer entregar na minha mão a secretaria para que eu possa disseminar o atletismo e outras modalidades que estão mortas na cidade, nessas áreas de vulnerabilidade. Como foi dito ali, por mais ele não sabe como fazer, você não sabe como fazer, e tudo vem, por que você está fazendo isso? Você tem que ter pessoas te influenciando, e mais que isso, ter essa comunhão com Deus, que eu perdi a comunhão com Deus quando eu achei que eu não servia para Deus, que eu estava desagradando a Deus fazendo atletismo. Mas depois eu pude entender que aquilo que ele tinha me colocado era uma ferramenta para ele. Hoje, meu marido é o 4º atleta do mundo na arremesso de peso, e a gente consegue, com a imagem dele, agrupar todos os atletas olímpicos da modalidade do atletismo, que eles vêm por conta, assim, como voluntários, e esse evento a gente junta todas as crianças da comunidade, dos abrigos da cidade, a gente traz, eles têm contato, e onde no nosso testemunho a gente pode apresentar Jesus para essas crianças. Nesses polos a gente também tem tirado crianças que têm contato com droga, apanham dentro de casa, crianças do abrigo que são tiradas do seu lar porque estão sofrendo abusos e outras coisas, e a gente pode ter contato direto com essas necessidades vulneráveis. Não desiste do que você quer, vai atrás de como você pode fazer, e cada um aqui entenda que todo dom que Deus deu pra gente tem parte dele nisso, e ele quer alguma coisa com esse dom. Então assim, não desiste, gente. Eu quase desisti, mas Deus não deixou. É isso que eu queria compartilhar. Que legal, que testemunho lindo. Seu nome? Sara, que legal, Sara. O Roman falou que ela devia estar sentada aqui. Sara, em primeiro lugar, parabéns pelas suas conquistas como atleta. Mas em segundo lugar, louvado seja Deus, porque o que você faz hoje transforma eternidades. Para a glória dele, Deus te abençoe. Bom.